Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, é isso que nós vamos compartilhar hoje, é tão importante, Senhor. É algo que até o próprio Senhor fez. E se o Senhor nos deu o exemplo, é porque é de muita importância. Então, Jesus, fale conosco através de compartilhar de cada irmã. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Abençoa todas as irmãs que entraram aqui e as que ainda vão entrar. Senhor, nós queremos estar cobertas pelo teu sangue, para podermos estar com aptidão para nos apresentar diante do teu altar. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado por mais esses momentos. Muito obrigada, Jesus. Nos abençoe. Amém. Amém, minhas amadas. Aleluia. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou chamar pela minha ordem. Eu vou pedir que as irmãs levantem as mãos. Porque, digamos, a primeira pessoa aqui na minha ordem é a irmã Conceição. Mas a irmã Conceição não conseguiu ouvir até o fim do dia porque a internet dela caiu. Ela tentou reentrar, mas depois ela não conseguiu mais voltar. Então, eu quero que as irmãs levantem a mão, porque aí as irmãs vão compartilhando, a irmã Conceição vai anotando, e outra irmã também que teve a mesma dificuldade, ou não conseguiu entrar no dia, essas irmãs vão anotando e elas vão ficando para depois. Agora, se as irmãs não levantarem a mão, por causa do horário, do andamento da reunião, aí eu vou ter que chamar, tá bom? Então, quem quiser ser a primeira, pode levantar a mão aí para compartilhar, que eu sei que vocês ganharam demais. Aleluia. Bom, como ninguém levantou, eu vou chamar. Mara Rúbia. Eu já ia levantar. Amém, amadas. Amém, Miriam. Bem-vinda aqui, minha princesa. Então, nossa, eu ganhei tanta coisa aqui, tanta coisa, mas o que mais tocou o meu coração é que o jejum foi o que eu ganhei. O jejum é para mostrar a nossa dependência de Deus, o tanto que nós precisamos de Deus. As pessoas fortes, que fazem tudo por sua vontade, que têm força no braço, têm força no bolso, elas não precisam fazer jejum. Mas nós precisamos, porque o jejum, ele nos coloca mais perto de Deus. O jejum mostra a nossa total dependência de Deus, a nossa necessidade de estar aos pés do Senhor. Porque quando nós fazemos um jejum, não é só, vou ficar sem comer pão, pronto. Não, não é isso. Quando nós fazemos o jejum, ele tem que vir acompanhado. O jejum sozinho, eu creio que não vale. Ele tem que vir acompanhado. É igual comer pão. Você vai comer pão puro? Não, você come pão com manteiga, pão com queijo, pão com presunto, pão com ovo. O pão é gostoso, mas ele tem que vir acompanhado. E o jejum, ele vem acompanhado da oração. Os dois são casados, jejum e oração. Eu já tentei muitas vezes praticar, não fiz, né? Nunca fiz o negócio direito, e eu comecei a fazer um jejum. Eu quero voltar aqui para irmãs. Valeu a pena, Miriam. Valeu a pena ouvir tudo que você falou, valeu a pena buscar nos versículos. Eu estou aprendendo. Eu sei que isso agrada o coração de Deus, porque desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia, o Senhor fala em jejum. Se Ele fala, é porque Ele valoriza o jejum. Eu quero ser uma mulher que anda assim com jejum.
assim com oração e assim com jejum. Assim com jejum, assim com oração. Assim com oração, assim com jejum. Amém. Amém, Marinha. Nossa querida, amada, que todo mundo quer levar para sua casa, irmã Roseli. Vocês estão comprando briga, viu? Oh, Senhor Jesus, eu estava analisando essa questão do jejum. Quando eu era de denominação, a gente jejuava de 6 horas da tarde, começava, só ia comer 6 horas da tarde do outro dia. Mas não tinha, assim, um objetivo, não tinha um desespero por nada. Simplesmente porque a igreja estava jejuando, a gente jejuava. Aí, quando nós fomos para a vida da igreja, era tão gostoso tudo, as mensagens, os hinos, os irmãos, era uma festa. Aí o irmão falou, se o noivo está presente, não precisa jejuar. Eu vi isso na vida da igreja. Aí pronto, relaxei total. Toda aquela minha vida de jejum acabou ali. Mas, como o Senhor não dorme e nem dormita o guarda de Israel, mandou a Mara ouvir aquela mensagem sobre Acabe, e ela nos trouxe, e ela foi lá cutucar a irmã Miriam, para que falasse novamente. Então, veio despertar novamente sobre essa questão, porque o Senhor está precisando que a igreja se posicione de uma maneira diferente nessa era. Os jejuns respondidos na Bíblia, eles vieram de um desespero. Não foram situações leves, não. Nínive ficou desesperada, a cidade ia pegar fogo, ia todo mundo morrer. E aquele desespero de Nínive levou o pessoal a orar, a jejuar. Jesus também, quando ele viu que estava se aproximando dele tomar aquele cálice, ele sofreu aquela angústia toda e a angústia levou ele a jejuar. Então, eu comecei a perceber isso. Acabe estava desesperado porque a sentença decretada sobre ele era terrível. Então, ele correu para o jejum. E aí, um dos irmãos na vida da igreja falou que o jejum é assim. Você está tão desesperada por algo que você perde a vontade de comer. Porque aquilo que está no seu coração e na sua mente é maior do que a comida. Então, irmãs, o caminho é esse. Se a gente for jejuar só por jejuar, muitas vezes a gente não tem a resposta que a gente espera. Mas se você estiver desesperado por algo, angustiado por algo, buscando com bastante disposição aquilo que deseja no seu coração. Muito empenho, né, Rosinha? Muito empenho. Com certeza, aquele anjo que Deus disse que dá ordem a nosso respeito para ele, ele leva a nossa situação para o Senhor. E a resposta vem. Daniel também teve essa mesma experiência. O desespero dele ali estava muito grande, ele não quero comer, não quero a comida daqui. Eu quero um outro tipo de alimento. E o Senhor foi com ele o tempo todo. Então, foi isso que eu ganhei a respeito do jejum. Amém. Amém, irmã Roseli. Irmã Jussara. Aí ganhei tanta coisa, escrevi tanta coisa.
muitas vezes eu até já observei que muitas vezes, eu vou me colocar como se fosse eu. Eu faço jejum e conto para todo mundo, gente, estou fazendo jejum, oba! Isso que a irmã Roseli falou há pouco, que nós jejuar por jejuar, esse negócio de oba, faz um oba-oba, oh, hoje estou jejuando, e a cara cabisbaixa, também não. A irmã falou que a nossa mão esquerda não deve saber a direita, né? Nós podemos jejuar, sim, mas não precisamos nos expor. E a irmã falou muita coisa que me chamou a atenção, e a outra vez até eu falei, se o Senhor jejuou, por que nós não vamos jejuar? E nós, tendo algum motivo, como a irmã falou, algo desesperador, vamos jejuar. Mas, como eu falei antes, não vamos agora, eu estou desesperada, eu estou cabisbaixa, olheira, não. Isso é o nosso eu que quer aparecer. Realmente, eu aprendi com essa exposição da irmã sobre jejum. Eu não sabia, eu só tinha o conhecimento assim, vou fazer jejum no domingo, geralmente muitos fazem, comentam, né? Vamos dizer, das 6 da manhã até o meio-dia. E daí, agora eu vou ligeiro para casa porque eu tenho que me alimentar. Eu comento isso, irmã, porque eu já ouvi, mas eu não tinha conhecimento exato do jejum real. E as irmãs mostraram, biblicamente, o real jejum. E com isso eu aprendi muitas coisas, até esses dias eu comentei com a Mara, que nós temos uma irmã que ela está sofrendo, está com câncer no colo. Ela está desesperada e não sabe o que fazer. Daí eu até falei para a Mara que para propor para o grupo de oração, de nós 8, que sempre estamos orando, de nós propor e eu falar um pouquinho sobre o jejum, para elas entenderem, e nós 8 fazermos um jejum a respeito disso. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai aceitar, sendo de coração, realmente. Então, essa palavra que a irmã esposa, a irmã Miriam, para mim foi de grande esclarecimento, e agora, ouvindo as irmãs falando, a Mara e a irmã Roseli, que recém começou, eu estou, inclusive, copiando, e a Simone disse que vai ficar gravado, mas não faz mal, vou escrever, porque eu guardo também escrevendo. Irmã, maravilhosa essa palavra, eu amei mesmo, porque era uma coisa que eu só sabia assim, ao léu, né? E agora a gente entende mais por causa que está por meio da palavra. Eu amei. Obrigada, irmã Miriam, por essa palavra. E obrigada, Nádia, por ter convidado a irmã, porque o senhor realmente ele aprovou esse assunto. Obrigada. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. É isso mesmo, irmã Jussara. Irmã Laide. Amém, amada. Jesus é o Senhor. Realmente, irmã, como a irmã Jussara falou, esse assunto veio nos trazer uma luz, uma revelação. Porque realmente a gente fazia jejum, mas não tinha assim aquele foco. Ó Senhor Jesus, não tinha um foco. Mas hoje, com esse esclarecimento, ó Senhor Jesus, por meio da luz do Senhor, que usou a irmã Miriam para nos trazer essa palavra maravilhosa. Irmã, agora a gente já sabe mais ou menos como nos conduzir diante do jejum. Ó Senhor Jesus. E realmente, quando nós estamos em situação de desespero, realmente Ele faz efeito. Senhor Jesus. Irmão, vê que tem um testemunho do rei Josafá. Josafá, ele teve medo quando viu aquela multidão que queria destruí-lo. Então, ele só correu para um caminho, o Senhor, buscar o Senhor. Mas antes, o quê? Ele fez o jejum que todas as pessoas, todo o povo, até as criancinhas, fizeram jejum, até os animais. Ó Senhor Jesus. E realmente, o Senhor honrou, que o Senhor disse a ele que ele tomasse no dia, tomasse posição e ficasse quieto, que ele ia ver o que Deus faria. E realmente Deus fez. Deus destruiu aquele exército inimigo. Senhor Jesus, foi uma grande vitória.
Então, assim, esses testemunhos que nos leva, nos fortalece. Ó Senhor Jesus. Papai, meu nome está como a irmã Jussara falou. Nesses casos, nós precisamos levantar jejum. Jejum pela igreja, jejum pelas causas dos irmãos. Senhor Jesus, muitos irmãos estão enfermos. Ó Senhor Jesus, precisam do socorro de Deus. E o jejum é um grande recurso que nós podemos nos unir para socorrer esses irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, foi muito bom. Ó Mara, obrigado, Mara. Obrigado porque o Senhor te iluminou. Ó Senhor Jesus, para encontrar aquela amada, aquela maravilhosa. Senhor Jesus, obrigado, minha irmã. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém. Consuelo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Realmente, essa palavra do jejum, oh meu Deus, eu realmente me regozijei muito, muito mesmo com essa palavra. Fui muito edificada. E o que eu mais toquei assim foi nas muitas maneiras de jejuarmos, né, Senhor Jesus? Existe o jejum individual e o jejum coletivo. Então, aquele jejum individual, né, aquele a qual você entra no seu quarto e fechada a porta, né, orarás a teu pai e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, esse é o jejum individual. Você e Deus, né? Senhor Jesus. Então, são as nossas causas, nossas situações que a gente acha que precisa jejuarmos, né? E aí a gente vê da maneira que a gente pode e a gente vai diante do Pai e vivemos esse relacionamento de amor, né? De intimidade. E o outro coletivo, que está ligado muito à questão da unidade entre todos aqueles que vai fazer. Unidade, fidelidade, responsabilidade, compromisso. Tudo isso, né? O jejum, ele precisa alcançar todos esses êxitos, todas essas partes. Senhor Jesus. Então, para mim, essa palavra de jejum, ela só veio me edificar. Ela só veio somar para mim, né, no lado espiritual. Eu não compreendia tanto do jejum, né? O jejum para mim era você se abster ali do alimento, você ter comunhão com Deus, tudo bem. Mas, irmãs, vai muito mais além que isso. Quando a maneira com que a irmã falou do jejum, ainda que seja uma coisa ali que você, né, você sabe que você vai martirizar ali a sua carne, mas, irmãs, eu senti assim que se tornou algo prazeroso fazer, sabe? Algo assim que quando você sente a vontade, né? Você vê ali a situação e você sabe que se você ir por esse caminho vai dar certo. Então, para isso, né, são as partes, tanto o individual como o coletivo, precisam realmente, né, ganhar o nosso coração. Então, eu amei muito, fui muito edificada com essa palavra, muito mesmo. Amém. Amém. Carla. Amém, amadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio ter estado naquele dia ouvindo essa palavra. Embora eu não seja uma pessoa que jejue muito na questão dos alimentos, eu, inclusive, estou acima do meu peso, eu creio que o falar do Senhor, como a irmã falou, é tão profundo que ainda nos vai ser necessário outras comunhões e mais orações acerca disso, para que isso seja totalmente descortinado aos nossos olhos. Eu tenho esse sentimento de que a gente precisa ganhar mais, apesar de que a palavra foi assim, sem palavras, né? E eu sempre fiquei assim, eu comentei com uma irmã uma vez, eu falei assim, eu não tenho clareza a respeito do jejum. Eu não jejuo porque eu não tenho clareza, e nem é mesmo.
e sinto hoje que eu preciso ouvir mais para ganhar mais, para isso se tornar uma realidade em mim. E antes eu não tinha muita preocupação com esse assunto, eu confesso às irmãs. Mas quando eu vi essa palavra, eu vi 9 razões para jejuar, razões muito fortes. E considerando essas razões muito fortes, em João 4, versículo 33 e 34, hoje de manhã a gente leu e eu queria repetir para as irmãs me dêem licença, são 2 versículos, diz assim: então, os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ó Senhor Jesus! E vendo aqui que o Senhor, ele falando que a comida dele era para fazer a obra do Senhor, do Pai, nós podemos ver que o jejum também é para fazer a vontade do Pai. E também pode se tornar o jejum uma forma vamos dizer assim, de alimento para nós. Por quê? Porque aquilo está sendo suprimento para nós e para o Senhor. E uma das coisas que eu toquei muito forte é com relação à questão da necessidade da gente se humilhar diante do Senhor. A experiência de Acabe, ela foi tão forte, quando a Mara deu o lance da palavra e falou para as irmãs, olha, irmãs, eu ouvi uma palavra a respeito de Acabe e que ele foi terrível, e mesmo assim, quando ele jejuou, eu falei, Senhor, eu preciso estar ali para ouvir isso, porque tua palavra diz para eu me considerar os outros superiores a mim mesmo. Acabe era superior a mim, porque eu estou aqui embaixo, então eu preciso estar lá para ouvir. Não tem nenhum de nós que pode dizer que não tem que ouvir essa palavra. E graças ao Senhor eu pude ouvir. Eu pude ser encorajada também, assim como a Mara disse, eu quero muito que o Senhor ganhe o meu coração e que me dê essa graça de poder praticar essa palavra de uma forma viva, de uma forma em que esses 9 pontos que a irmã comentou, que eu não cheguei a anotar, eu não tive essa expertise de fazer isso no momento, mas são 9 pontos tão preciosos, e depois eu quero ouvir a palavra novamente e ir anotando ponto a ponto para poder tocar isso mais no meu coração e tornar isso mais palpável na minha experiência, sabe, irmãs? Às vezes as coisas passam por nós, a gente toca, mas a gente deixa a coisa aí como uma nuvem, ela passa por você, a nuvem passa, não, ela precisa se concretizar na nossa experiência, e a gente só vai ter isso na hora que a gente estiver ali, comer. Não, Senhor, eu quero comer de novo essa comida aqui, é dessa comida aqui que eu quero comer. Essa é a vontade do Pai, é que a gente a vontade dele, igual a gente viu hoje no alimento diário, com força, né? Com vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Kátia. Amém, Jesus é o Senhor. Estão me ouvindo? Que minha internet não está muito boa hoje, não. Sim. Amém, aleluia pelo jejum, né? E realmente a palavra que a irmã deu foi uma palavra de ajuda e de luz para nós, né? Eu também não sabia muita coisa sobre o jejum, então eu fui iluminada, né? E o ponto que eu fiquei mais tocada foi a questão da humilhação e da dependência do Senhor, né? Ela deixou bem claro que quando nós jejuamos, nós estamos nos humilhando ao Senhor. E isso é maravilhoso, né? Então, que possamos pôr mais em prática, né? A questão do jejum, a oração, que quando a gente jejuamos, né? A gente está nos abstendo da nossa carne, né? Para fazer a vontade de Cristo. Então, isso é bênção, né? Para nós, é bênção para a igreja e bênção para a nossa família. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, verdade, Catinha. Ritinha.
Menina, porque toda vez que você vai me chamar, eu sinto que você vai me chamar. Ó Senhor Jesus. Amores, boa noite. Eu cheguei só um pouquinho depois, né? E não assisti no dia a palavra, mas é uma palavra que eu amo tanto o jejum, que eu disse, eu tenho que assistir em algum momento. E aí depois eu peguei essa palavra e, na verdade, eu confesso às irmãs que eu assisti mais de uma vez, porque eu queria pegar todos os pontinhos ali, né? E combinar com todas as experiências que eu já tive de jejum. Primeiro, eu queria dizer que, com o ruminar de vocês, eu ganhei ainda mais da palavra, né? E, de fato, uma coisa eu tenho certeza de todas as experiências de jejum, porque eu ganhei a experiência primeira na religião ainda, né? Porque eu me converti na Igreja da Graça e eles gostam muito de fazer jejum. Eles fazem propósitos enormes de jejum. Só que essa realidade do jejum não é essa realidade que a gente assistiu nessa palavra, né, que a irmã colocou para nós. Às vezes eles exageram um pouco e termina até algumas irmãs ficando doentes. Eu mesmo terminei no hospital, porque eu queria, de qualquer jeito, algo e fiz tudo errado, né? Não tinha clareza realmente do jejum. Eu ganhei a clareza do jejum na vida da igreja, apesar de não ter visto no começo muitas irmãs fazerem. Mas eu ganhei porque eu perguntava muito, porque o jejum, na minha experiência, e é uma frase que eu gosto muito de falar, no desespero, e que todas falaram isso aí, né? No desespero, quando a gente está desesperado para ouvir o Senhor falar conosco, o caminho é o jejum, não tem outro. Claro que a gente vai orar, 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 orar. A gente fala com o Senhor, mas eu estou falando de ouvir o Senhor falar conosco. E eu só consigo hoje ouvir realmente com clareza o Senhor falar comigo através do jejum. Então, é algo que eu não abro mão, é o jejum. E eu tenho passado experiências muito profundas, até falei com as irmãs, uma reunião que nós fizemos, eu citei isso. Eu tenho passado experiências muito grandes com o Senhor, com jejum. Então, qual é a frase que eu vou falar? O jejum é como se a gente estivesse rompendo aquele véu do Santo dos Santos e entrando lá. Né? A gente tem um contato muito grande com o Senhor. A gente fica mais sensível, né, em ouvir o falar de Deus e entender o que Ele quer falar conosco naquele momento. Então, ultimamente eu tenho tido essas experiências de coisas que eu nunca conseguia ouvir, coisas que eu não conseguia entender, coisas pessoais, coisas da palavra, coisas das revelações que o Senhor tem nos dado. Então, eu confesso às irmãs que, juntando, como Mara falou, juntando a oração e o jejum, não tem nada de exército que venha contra nós que vence, porque a gente realmente abre mão do nosso eu, muito a gente observa a nossa vida da alma, a gente consegue ver nossas fraquezas, abre nossos olhos para muitas coisas. Então, as irmãs que não tiveram experiência, vá diante do Senhor, peça para tê-las, né? Para ter essas experiências, jejuem, de várias formas, né? Que a irmã ensinou de fazer, dentro daquilo que você pode, mas tenha essa experiência com o Senhor, porque certamente você vai ver que algo extraordinário acontece realmente. Eu só tenho coisas maravilhosas para fazer, para falar sobre isso, porque de todas as vezes que eu entrei nas covas mais profundas, foi o jejum que me fez voltar à tona, a ouvir o Senhor, a esquecer de mim mesmo, da minha vida, da alma, e realmente ter uma visão espiritual maravilhosa. Jesus é o Senhor. Amém, Ritinha. Minha sogra. Abre o microfone. Chamou? Eis-me aqui. Amém. Aleluia. Amém. Palavra muito rica e forte para a gente, né? Rica e forte, porque
Devemos compartilhar aí da irmã Mara, irmã Rita, na estante. Quando eu vim da Assembleia, lá na Assembleia a gente já jejuava. Mas eu dizia assim, minha gente, eu não vou jejuar não, que eu não aguento, senão eu vou desmaiar. Eu não vou ficar sem comer, não. Eu nunca levei a sério, né? Mas eu sabia que era coisa de Deus. Era uma coisa que a gente necessitava. E que nós cristãos necessitamos. E como a irmã Mara acabou de compartilhar, a gente precisa do orar e jejuar, que é isso que sustenta um cristão. Porque quando eu passei minhas dificuldades de saúde, eu não tinha fome para comer. Eu só tinha vontade de clamar a Deus só. Porque quando eu via a comida, parecia que eu via outras coisas estranhas na minha vida, eu vomitava. Aí eu já imaginava até botar a comida na minha boca. Aí depois, agora com esse compartilhar da irmã que trouxe para nós, é porque eu estou esquecendo muitas coisas esses tempos. Até o nome das pessoas assim, acabou de falar, eu esqueço. Aí eu vi o valor que tem o jejum. Eu disse, Senhor, aí a gente volta para a mente, né? Aí eu voltei assim para a mente no dia do compartilhar. Eu disse, Senhor, será que eu passei aquilo tudo na minha vida? Foi para eu aprender que jejuar é uma coisa muito preciosa na vida da gente, que somos cristãos, que a gente, por coisas que a gente passa, parece que é Deus que permite que a gente passe aquilo, para depois a gente se recuperar, para contar as vitórias por Ele. E as vitórias não vêm da gente, não. A gente ora, a gente pede, mas a vitória quem dá é Deus. Eu já tive muita experiência na minha vida e hoje eu posso atestar isso, aprovar assim, eu dizer assim para as irmãs. A vitória vem de Deus. Mas porque a gente mantém essa vitória, a gente está mesmo dependendo do jejum e da oração. Essas duas coisas andam junto, como acabou de dizer a irmã Mara e a irmã Rita aí. Então, eu posso ver o valor que tem o jejum. Aqui eu ainda copiei até algumas coisas assim, que a irmã... No dia que a irmã compartilhou, falou. Quando jejuamos, estamos se humilhando cada dia mais ao nosso Deus, que é Ele que nos fortalece. Se a gente não se humilhar a Deus, a gente passa assim, a gente desapercebida, parece que a gente não está valorizando. É uma palavra muito forte também. A gente temos que se humilhar todos os momentos a Deus. Quando a gente está zangada, quando a gente está aborrecida, confusão na família, principalmente, em casa, a gente se volta e se humilha. Poucos dias eu disse aqui a Gabriela, que Gabriela, né, Ju, você sabe que ela tem um temperamento meio forte. Meio forte, ela tem um temperamento forte. Aí eu disse assim, Gabriela, ainda bem, Gabriela, que eu oro para você ouvir à noite, agradecendo a Deus pelo meu dia que eu passei, pelo alimento que Ele me deu, pela família, por você que está aqui comigo. Eu, não, minha avó, a senhora ora alto, mas eu oro é baixinho, que a senhora não ouve. Eu digo, você tem que orar alto como eu estou orando, para eu ouvir também a sua oração e saber me agradecer. Não é que agora ela faz isso, Jússi? E eu digo assim, amém, né? Eu tenho que ser uma com ela também. Eu digo amém, porque agora você já está fazendo para eu ouvir. Eu quero você assim. Que sou assim, minha irmã. A gente vai mudar a natureza dessa menina, que ela tem uma natureza totalmente diferente da gente. Mas a oração e jejum nela. Em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, minha sogra. Aleluia. Irmã Cristina. Amém, amada. Ó Senhor Jesus, irmãs, eu não tive o privilégio de ouvir essa mensagem toda. Eu estava com criança e eu até queria, sabe? Eu pedi Lourinha para ver para mim, para eu poder ouvir. E quando eu vi aqui no grupo que as irmãs iam compartilhar, eu entrei. Poxa vida, essa questão de jejum para mim, irmãs, é muito difícil. Eu não sabia jejuar, não sei jejuar, não tinha entendimento do jejum, né? E agora, ouvindo as irmãs aí compartilhar, eu vejo a seriedade, né?
mas o Senhor sempre deixou para mim, né, um versículo lá onde o Senhor, os discípulos vão ao Senhor porque não conseguiu, né, expulsar um demônio lá, e o Senhor disse que tem certas castas de demônio que não se expelem, se não for através de jejum e oração. E a gente sabe, né, amadas, que o Senhor, Ele tem poder para fazer tudo. E como a irmã compartilhou aí sobre o jejum, né, que se o próprio Senhor jejuou, nós também devemos jejuar. E eu falei, Senhor Jesus, né, eu estou aqui pensando como eu tenho dificuldade. Há uns 20 anos atrás, na igreja, a gente tinha um irmão, aquele que trouxe a igreja, né, para aqui, para Carmo, que nos mostrou a visão da igreja. Ele teve um problema no rim, teve que usar uma bolsinha, ia fazer hemodiálise, e nós nos juntávamos num local de reunião, que era bem pequeno, todos os dias, irmã, meio-dia. A gente ficava em jejum, meio-dia, as irmãs iam e nos ajoelhavam lá e entregavam o jejum, né? Orava pelo irmão. E às vezes a gente estava lá orando e a irmã ligava lá de Petrópolis dizendo. E isso estava assim e de repente foi resolvido. E muitas outras vezes, irmã, por causa da igreja, por assim, necessidades, eu jejuei com as irmãs. Mas parece que foi se perdendo, né? Às vezes eu falo, vou fazer um jejum, eu até faço. Aí agora, pouco tempo atrás, a gente jejuou por a causa, né, do grupo, do Invoque. Não, Mulheres que Oram. As irmãs já devem, algumas sabem. O filho da irmã Irani, neto da irmã Irani, o Azael. E eu achei que foi algo muito maravilhoso, uma experiência muito rica. Tá? Então, irmãs, Senhor Jesus, eu estou muito encorajada, sabe, com esse compartilhar, muito mesmo. Que o Senhor fala para mim sobre o jejum e oração, mas eu sou fraca em jejuar, né? Até mesmo para ter comunhão com o Senhor, comunhão íntima. Senhor Jesus. Amém. Eu estava até pensando em falar com a Lourinha, né? Para a gente pegar, e ela também tem um esposo que nos reúne, e a gente tem certas dificuldades parecidas, para a gente ver se a gente faz um jejum, né? E assim, com algumas irmãs, alguém falou aí também de fazer jejum aí no grupo. Então, irmãs, eu fiquei muito encorajada porque eu, sozinha, às vezes eu não consigo. Mas quando as irmãs chamam, quando se tem um propósito, né, da igreja, eu estou dentro. Às vezes eu não sou de jejuar para minhas causas, né, pelas minhas causas. Mas assim, se eu ver uma causa de alguém, falar lá, eu mesma já chamei as irmãs para fazer algum jejum, a gente fez, por alguma causa da igreja, né? Estou muito rico, irmãs, muito rico. E eu quero ouvir essa mensagem. Depois quero pegar essa mensagem para ouvir. Com calma. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém, irmã Cristina, amém. O primeiro passo já foi dado, minha irmã. A irmã está com o coração. E é isso que o Senhor irá honrar. A irmã vai honrar o coração da irmã. Aleluia, amém. É isso mesmo. Senhor Jesus. Lene, vai compartilhar, Lene? Amém, Jússi. Sim, um pouquinho, mas vou. Senhor Jesus, que bênção vai falar do jejum. Vou falar algo aqui, minhas irmãs, mas não leve a mal, mas eu vou falar. Que antes eu achava que na vida da igreja não jejuava. E aí eu ficava com aquela dúvida, né? Porque eu não via muito falar do jejum. Aí eu ficava com aquilo na mente, e um dia eu perguntei a um irmão, e aí ele me falou que fazia assim. Mas mesmo assim, eu ainda ficava com aquela dúvida, né? De jejuar e como jejuar, e às vezes eu ficava com aquela inquietação para querer comer, quando eu dizia que eu ia fazer um jejum, eu ficava com aquela abstinência pela comida que parecia algo assim, eu não sei, que me incomodava, eu querendo comer e querendo jejuar ao mesmo tempo, e ficava com aquilo. Mas, graças ao Senhor, essa palavra veio para me iluminar mais, né?
E depois disso, que eu perguntei a esse irmão, eu fazia meus jejum e eu tinha assim, uma experiência de fazer meu jejum aos domingos. Eu só fazia, eu ficava até meio-dia, todo domingo eu fazia. Ficava ali no meu Senhor, né? Mas também, que nem a irmã falou, a gente não pode fazer algo para parecer que está fazendo. Eu ficava no meu Senhor, mas eu ficava, não vai tomar café não? Perguntou, eu dizia, não, não quero não. E ficava no meu Senhor, né? Mas, contrita, meu Deus, e eu pedi assim sempre algo para mim dar mais discernimento na palavra e sabedoria, para eu ganhar mais do Senhor, eu queria isso. E nem a irmã botou, né, que aqui ela botou assim, o jejum é uma privação parcial de alimento, não comer ou beber certos tipos de alimento, que ela falou de Daniel, né? E o jejum no hebraico é purificação. E aí eu pedia assim que o Senhor me desse assim uma experiência com Ele, tudo eu pedia. Não pedia nada assim material, só queria mais uma intimidade com Deus. E aqui ela botou também que não existe regra, vai de acordo com a necessidade de cada um. E eu também achava que o jejum era assim quase um dia todo, porque que nem a Ritinha falou, na igreja antes era assim, nas igrejas tinha jejum que era um dia todo. E graças ao Senhor que não é assim, às vezes por não conhecer a palavra, a gente perece, né? Que nem a palavra fala. E o jejum faz bem para o corpo, para a alma e para o espírito. Isso é uma bênção. E tem um versículo que fala também assim, que toda a caixa de demônio, né, só é quebrada com jejum e oração. Para a gente tentar, a gente vencer as tentações, precisamos estar amortecendo a carne, quebrando, né, as velharias, que o jejum faz isso. E a irmã também botou aqueles itens todos, né, do jejum, só que eu escrevi, anotei, mas não sei onde eu botei, já procurei, mas não achei. Mas um que ela falou é ter intimidade com Deus. Isso é muito bom, né? Ter uma aproximação maior com Deus. E que eu escrevi aqui assim, né? Que não se torne um sacrifício o jejum. E antes eu achava que era um sacrifício. Se eu ficasse sem comer, para mim já era assim, algo assim que eu ficava meio nervosa. Mas sim, é um prazer de estar na presença de Deus, o jejum. E eu quero jejuar mais, e eu quero estar mais na presença do Senhor, e eu quero cada dia mais ganhar mais sobre o jejum, que é muito bom o jejuar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Edilene. Muito rico, Edilene. É isso mesmo. Aleluia. Amém. Sabrina, você vai compartilhar? Ah, sim. Sabrina não vai compartilhar, não, mas a mãe dela vai, sim. Apesar de eu não ter participado. Adorei. Amém. Apesar de eu não ter participado da última reunião, então eu vou falar da minha experiência de jejuar e orar. Assim, eu tenho uma experiência muito boa, maravilhosa sobre jejuar. Jejuar, para mim, é um encontro com Deus, uma aproximação com Deus. Todas as vezes que eu já jejuei, eu me sinto como se eu estivesse abraçada pelo Senhor, como se fosse um encontro só nosso. E eu me sinto amada, eu me sinto confortada. E assim, na minha experiência do jejum, eu sinto fortalecida, sabe? Eu não me sinto fraca pelo fato de estar sem me alimentar. Eu não me sinto fraca, eu não sinto essas coisas da carne. Pelo contrário, eu me sinto forte. Até a hora que eu entrego ainda forte e querendo mais. Essa é a minha experiência. As primeiras vezes que eu comecei a jejuar, eu jejuei poucas horas. Eu comecei devagarinho, mas já cheguei a um ponto de jejuar 3 dias, só com água, tomando só água, e me sentia muito fortalecida, cada dia mais fortalecida, sabe? Jejuar, para mim,
é uma coisa muito boa, é uma aproximação de Deus, é um encontro com Deus. Essa é a minha experiência. Eu amo jejuar. Amém, Sabrina, amei sua experiência, que riqueza. Ainda bem que ficou gravado, vai encorajar a muita gente. Amém. É a mãe da Sabrina que compartilhou. Foi a mãe da Sabrina. Qual é o nome dela? Porque aqui está Sabrina para mim. Qual é o seu nome? Nilzete. Ai, que riqueza, Nilzete. Nilzete. Amém. Aleluia. Giovana. Gel? Será que caiu a conexão de Gel? Caiu. Ela já caiu 2 vezes, porque ela já entrou e já saiu 2 vezes. Laís. Boa noite, gente. Vou abrir a câmera de novo, que eu tô acabada. Impossível. Mas, assim, vou abrir só para você ver. Mas tô literalmente, não tô aguentando nada. Muito linda. Mas, gente, falar de jejum para mim é falar algo maravilhoso. É algo que me aproxima muito de Deus. É algo que faz me conectar muito. Eu tenho experiências lindas de jejum. Nós conseguimos alcançar coisas quando jejuamos. E foi uma mensagem muito boa. Embora eu estava muito agitada no dia, porque no dia seguinte eu ia viajar, mas foi algo que, assim, me trouxe à memória vezes que eu jejuei e dizer assim para Deus, não vale mais a pena jejuar. Porque muitas vezes nós falamos isso. Só que nada é em vão. Precisamos entender que quando entramos num propósito, quando fazemos uma coisa, devemos nos entregar. Devemos jejuar como o Senhor merece, como deve ser feito. Não é simplesmente você pegar e ficar 2, 3 horas sem comer. O jejum, como ela falou, não é isso. Jejum é você ter uma base na palavra, é você estar em constante oração, é você estar buscando a presença do Senhor constantemente, e aí você alcança os horizontes, coisas inexplicáveis. Como eu falei, eu tenho várias experiências de jejum. Agora mesmo eu saí de 21 dias de jejum. 21 dias abrindo mão de coisas que eu gostava muito, que eu queria muito, mas eu tinha um propósito maior. E eu saí de 21 dias na certeza que eu alcancei a vitória. Eu não sei como são em outras congregações, em outras igrejas, mas graças a Deus na minha não é nada imposto, não é nada obrigado. Sim, trazemos a consciência da pessoa que nós precisamos jejuar. Porque quando jejuamos, cuidamos de nós. É uma forma de nos purificar, é uma forma de nos entregar ao Senhor. Então, oramos por nós. Claro que nesse momento de jejum você pode apresentar várias causas ao Senhor, mas você tem que estar conectado com Ele. E quando você está conectado com o Senhor, as coisas acontecem. Gente, eu pedi coisa para o Senhor no primeiro dia do meu jejum e eu tive respostas. Então, é como você vai se entregar. Foram 21 dias, mas no primeiro dia já estava tendo a resposta do Senhor. Foram 21 dias, nós pedimos por nossa viagem e quando chegamos lá, 3 numa tribo, acho que 4 em outras, aceitaram Jesus, entenderam que Jesus é o único que pode salvar, é o único que traz a salvação para nós, é o único que morreu por nós verdadeiramente para que nós possamos viver. Então, é muito gratificante. O jejum tem resposta e tem fortalecimento. Só precisamos saber como fazer e entender qual é o propósito que nós estamos fazendo. Gente, Deus abençoe vocês, mas eu estou literalmente sem força. Beijo. Aí, vou me fazer uma pergunta. Pode fazer. Você frequenta a Adventista? Não. Ah, pensei. Da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, é.
mesmo. Também tem isso, é assim. Amém. Amém. Miriam, você vai compartilhar, Obrigada. Miriam? Amém, irmãs. Estou de novo no carro, estou indo para a reunião de coordenação. Pronto. Mas olha, eu desfrutei de cada compartilhar, ainda ganhei muito mais, né? Eu creio que o jejum, ele tem que ser algo que a gente tem que provar mesmo, é o que as irmãs falaram. É algo que nos aproxima do Senhor. Eu também já tive várias experiências com o jejum. Aquele dia acabou que não deu tempo da gente falar tanta coisa, mais coisas, né? Eu não quis falar nada de mim mesma, eu quis mais expor o que está na palavra. Mas o que a irmã falou, eu já tive a experiência de, assim, uma ação da família de 10 anos que não se movimentava quando a gente propôs um jejum coletivo da família. Poucas semanas, o Senhor já começou a mover as águas, já começou a movimentar. Então, eu vejo assim, o Senhor, ele só espera o nosso posicionamento. A gente realmente se entregar, se colocar na presença dele, e depois ele está prontinho. Eu falo assim, quando eu faço algo pelas minhas filhas, né? Eu tenho uma filha que está gravidinha, vai ganhar neném, então eu saio, eu vejo as coisas para a Sofia, eu fico doida, eu quero comprar, eu quero arrumar, eu quero dar tudo para ela. Aí o Senhor fala tão claro para mim, ele fala, filha, da mesma forma que você quer fazer para sua filha, eu quero fazer para você. Mas às vezes, outro dia eu precisei bater na minha caçulinha, e como aquilo doeu em mim, porque ela me desobedeceu e eu tive que corrigir. Aí o Senhor falou de novo, falou, às vezes eu preciso fazer igual com você. Então o Senhor, ele está sempre ali pronto, né, para nos receber, para nos ensinar, para nos encorajar. E o que as irmãs compartilharam é algo assim muito precioso. Tem um irmão que eu conheço que ele faz jejum de muitos dias, sem comer, sem beber, né? Aí ele bebe, ele toma líquido. Mas assim, eu não vou querer fazer o que ele faz. Primeiro a gente tem que ter uma experiência devagar. Então a gente pode, quem nunca teve essa experiência, as irmãs que compartilharam que têm dificuldade, tira o café da manhã, alguns dias, às vezes 2 vezes na semana. Depois, na outra semana, você já pode avançar mais um pouquinho, ficar sem o almoço, talvez. E vai devagar, porque não é uma questão da gente ficar sem comer e a gente, né, querer já se disponibilizar. A gente tem que ir devagar, porque as primeiras vezes, irmãs, vai dar dor de cabeça, vai dar enjoo, vai dar um monte de coisa. Mas eu garanto para vocês, depois isso vai passar. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai acostumando, vai passando, e depois é aquilo que a irmã compartilhou aí por último, é só regozijo. Quando a gente está em jejum, o Senhor fala conosco muito mais. Senhor, é uma experiência muito doce, muito rica. E chega de falar porque eu falo demais, né? Eu gostei muito, desfrutei muito do compartilhar de cada uma de vocês. Um beijo para vocês, vocês possam colocar isso em prática, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para cada uma de vocês. Um beijo grande em todas. Amém, amém. Que encorajamento. Aleluia. Lourinha. Lourinha caiu também? Caiu. Lourinha caiu. Sandra. Sandrinha caiu? Ô, Jesus. Segura a internet desse povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Irmã Carmen. Ai, que susto. Estou aqui para compartilhar o que foi falado da semana passada, né? Isso. Não vou aparecer, não. Olha, muito rico, assim. Eu tenho ultimamente eu não tenho jejuado, mas assim, as minhas experiências passadas, eu tenho muitas experiências assim, que o Senhor me deu assim ele, em alguma situação que eu sempre passei, ele sempre falou comigo na comunhão com o Senhor, ele mesmo falava comigo, são 3 dias sem carne, ou sem arroz, ou sem café da manhã, ou só em oração.
ou só ficar calada, não falar nada, entendeu? E assim, e de fato é isso que as irmãs falaram. Irmãs, é tão doce, é tão desfrutável a gente jejuar, a gente parar um tempo ali, porque às vezes a gente pensa que é só de alimento e líquido, né? Mas também esse momento de oração também é uma maneira também da gente jejuar, porque a gente vai parar tudo que a gente está fazendo, vai estar ali, literalmente ali na presença do Senhor. Então, também, isso é uma maneira de nós jejuarmos, né? E o que a irmã colocou também, que eu ganhei, foi isso, que a experiência nossa profunda com o Senhor é o próprio Senhor que nos direciona como será a forma do jejum, né? Então, eu ganhei nesse aspecto. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Só falta a Carmen e a irmã Conceição, mas as duas caíram à internet. Ó Senhor Jesus. Amém. Gente, eu ganhei demais com essa questão do jejum, porque realmente, como Lene falou que ela achava que na vida da igreja não jejuava, é porque, na verdade, não se fala mais como se falava no passado, não se fala mais tanto hoje sobre o jejum. Então, aqueles irmãos que têm muito mais tempo na vida da igreja, alcançou uma palavra, né? Outros que já não reúnem tanto tempo assim, mas que vieram de uma denominação, as denominações, elas realmente elas praticam mesmo o jejum, porque nós sabemos a eficácia que o jejum traz. E uma das coisas que eu ganhei na semana passada, que assim, o jejum ele não é uma greve de fome. Porque uma greve de fome, quando uma pessoa está fazendo greve de fome, ela avisa que ela vai ficar sem comer por causa de tal coisa. E Miriam, ela já começou compartilhando, falando sobre hipocrisia. Ela falou, hipócrita não tem uma realidade interior. Ele quer mostrar no seu exterior que ele está jejuando, mas ele interiormente não está fazendo diferença nenhuma. Ele está fazendo simplesmente uma greve de fome. Porque quando fazemos as coisas para agradar a Deus, em secreto, nós matamos o nosso ego. Mas quando começamos a demonstrar o que estamos fazendo, já ganhamos o nosso galardão. Poxa, eu ganhei demais com isso. Cada vez que eu tento mostrar que eu estou fazendo, eu estou jejuando, eu estou orando, eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher do jejum, e eu faço questão de sempre estar falando isso para mostrar às pessoas que eu sou essa pessoa, eu já estou ganhando meu galardão hoje. Eu não estou reservando meu galardão para aquele dia. Eu não posso ser hipócrita. Ó Senhor Jesus, eu não vou ler os versículos, né, que foram ditos, que mostra, né, o Senhor Jesus mostrando ali na palavra o perigo que é você tá, não, eu estou jejuando, e aí tá com aquele semblante para mostrar que está jejuando. Vamos fazer as nossas coisas em secreto, entre nós e Deus, para que naquele dia possamos receber o nosso galardão. Ó Senhor Jesus. Aí Miriam falou assim, ó, precisamos alcançar esse tipo de crescimento de vida, que é fazer as coisas para o Senhor, sem buscar glória e reconhecimento. Então, quando o Consuelo até citou esse versículo, é entrar no nosso quarto em secreto, porque o nosso Pai que está em secreto, ele que vai nos recompensar. E, assim, ó, eu que acho, né? Não estou dizendo que é, mas eu acho que é mais fácil a gente fazer um jejum pelas nossas coisas, até do que quando é pelas coisas do Senhor. Porque na necessidade nós ficamos tão desesperados que a gente perde até o apetite. E ali a gente começa a jejuar, até que involuntariamente a gente começa a jejuar, porque a gente começa a orar, a gente está desesperado e a gente quer resolver aquele problema. Mas seria tão bom, né, que as coisas do Senhor começassem também a nos incomodar, como incomoda o Senhor. Que as coisas do Senhor, para que aconteça mais rápido, que tirasse o nosso apetite. E ali nós nos consagrássemos ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Um outro ponto também que eu ganhei, porque eu anotei um monte de coisa, né? O jejum, ele se adequa, porque ele não é uma coisa assim fixada, ele é geral, ele não é peculiar, ele é geral, na sua prática, não o jejum em si, na sua prática. Então, assim, na Bíblia, eu até anotei aqui, temos alguns exemplos de jejum. Digamos, o jejum da expiação era um dia só. Você não precisava jejuar vários dias, era um dia só. Era o jejum da expiação.
O jejum que Esther fez foi 3 dias. Foram 3 dias. Quando o rei Saul morreu, foram 7 dias que o povo jejuou. Quando Paulo estava no navio ali, e mesmo que involuntariamente, foram 14 dias de jejum. Daniel, quando ele jejuou ali em favor de Jerusalém, foram 21 dias. 21 dias. E o nosso Senhor Jesus, né? Foi 40 dias. Então, cada situação pede um tipo de jejum. Mas não é só a situação que vai ditar o jejum que eu vou fazer. A minha condição. Digamos, tem pessoas que têm problema de saúde, não pode passar, como os diabéticos, não pode passar tanto tempo sem se alimentar. O jejum se adequa a ele. Você não vai ficar sem jejuar porque você é enfermo. O jejum se adequa. Olha, tem jejum só de líquido, tem jejum de pão e água, tem jejum que não come nada. Então, assim, eu amei quando a Miriam falou que o jejum, ele pode ser feito de acordo à nossa condição. Ou seja, ninguém está isento de jejuar. O Senhor, ele é tão maravilhoso que o jejum é tão eficaz que o Senhor não quer deixar ninguém de fora. Todas as irmãs que falaram que têm dificuldade, começa aos poucos. Você não precisa fazer jejum de um dia. Você não precisa fazer um jejum de 40 dias, um jejum de 3 dias. Faz um jejum de uma refeição, tira uma refeição. Amanhã, o período da manhã, quando a pessoa faz dieta, na dieta, diz que você pela manhã tem que comer como um rei, no almoço você tem que comer como um príncipe e à noite você tem que comer como um plebeu. Mas isso não se aplica a todas as pessoas. Tem pessoas que não conseguem, como eu. Eu sou muito fácil de não comer pela manhã. Sou muito fácil de não me alimentar pela manhã. Então, às vezes, quando eu quero fazer um jejum prolongado, normalmente é pela manhã e eu almoço. Então, ali é o melhor horário para eu fazer. Da tarde em diante, por causa da ansiedade, eu sempre tenho que estar beliscando, até eu nem percebo que eu estou beliscando, então eu evito. Mas eu já fiz jejum de 24 horas. Eu já fiz jejum no máximo de 2 dias. Eu nunca passei disso, não. Já fiz jejum de 2 dias. Agora, o jejum de 2 dias eu fiz ingerindo líquidos, porque eu não conseguia fazer sem o líquido, mas fiz, porque tinha um propósito. E como a irmã Cristina falou, você está com dificuldade de fazer o seu jejum sozinha? Chama uma parceira. Chama uma parceira. Vê um propósito, sabe? Porque quando a gente tem meta, o ruim é quando não temos meta. Nós precisamos ter meta, ter objetivo. Por que estamos jejuando? Para que estamos jejuando? O que queremos conquistar com o jejum? Sabendo que tem coisas que realmente só vão se resolver com jejum. Não é só para expulsar demônio, que é com jejum e oração. Tem coisas que para resolver realmente é necessário jejuar. E Laís falou uma coisa que eu guardo isso no meu coração sempre. Jejum não é só você abrir mão da refeição. O jejum, ele não é só no estômago. Ele começa no seu espírito. Ele precisa alcançar a sua alma. E o seu corpo precisa expressar, não que você está com fome, mas que você está desfrutando. Porque o jejum ele precisa ser um desfrute. Ele não pode ser um martírio, como alguém falou, nem lembro quem falou. Ele não pode ser um martírio, porque é com propósito. Daniel jejuou, Esther jejuou, eles jejuaram, eles oraram. E eles demonstravam, porque eles se vestiam com roupa de saco. Então não tinha problema nenhum. Mas a questão não era você demonstrar, era a hipocrisia do coração, quando o Senhor Jesus falou. Era o que estava no coração. Então, nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor quando vamos jejuar. Não é jejuar para dizer que jejuamos, que somos mulheres de jejum, mulheres de oração. O nosso coração, ele precisa ter essa convicção. Temos meta, e esse propósito é para a edificação da igreja. É para a edificação. Ainda que seja para minhas coisas, quando eu jejuar por algo meu, isso que eu estou jejuando, meu pessoal, precisa trazer benefício para a igreja. Eu ganhei demais com isso. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou chamar a Mara para nos abençoar, tá bom, Mara? E fazer a oração final. Aleluia. Tá, só um minutinho, eu queria compartilhar algo. O dia que eu escutei a irmã Miriam falando sobre o jejum, ela tinha só um tempinho, pouco, e quando ela falou do jejum,
eu fiquei alucinada. Sabe quando você quer começar a dançar assim de alegria? Sabe, eu queria sair da cadeira e pular, porque foi algo assim que ganhou o meu coração, né? E quando, no dia que ela trouxe a palavra para nós, que ela trouxe esses versículos todinhos, eu fui buscar esses versículos. E eu gostei muito, muito de Esdras e de 1 Reis, porque Esdras, aqui em 8:21, ele fala o seguinte: então apregoei ali no jejum, junto ao rio Avá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, o jejum, além dele andar colado com a oração, ele também anda colado com a humilhação, né? Igual eu compartilhei no começo, quem faz jejum é quem precisa de Deus, é quem realmente está desesperado, né? A gente não faz jejum assim, tem que ser algo assim que está incomodando o nosso coração. E quando a irmã Miriam falou sobre Acabe, aí eu fiquei alucinada mesmo, porque eu já tinha lido vezes, né, que o tanto que Acabe foi um rei mau. E aqui diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo a ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então, o Senhor, quando nos humilhamos, quando jejuamos, o Senhor, ele tem alegria de ouvir o nosso jejum. Irmãs, eu gostei muito aqui quando se falou, quando a Cristina falou que, né, de fazer jejum sozinha, mas e também a Jussara. Irmãs, vamos nos juntar. Irmã, eu ligo, por exemplo, para a Jussara: irmã, vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum por tal coisa? Vamos nos juntar para nós ficarmos mais fortes, uma fortalecer a outra. E jejum é uma coisa que agrada o coração de Deus. Amém? Mara, imagina o Brasil fazer um dia de jejum juntos, a igreja no Brasil. Já pensou? Sobre a pregação do Evangelho. Que maravilha! Sobre a pregação do Evangelho. Imagina o corpo unido em jejum e oração. Olha, tem para ninguém. Não tem para ninguém. E, irmãs, quando a irmã Miriam compartilhou, né? Então foi gravado. E, irmãs, vamos espalhar essa bênção para todas as pessoas, para que mais pessoas possam ganhar como nós ganhamos. Porque todas as irmãs que falaram aqui, elas ganharam, né? Então, vamos espalhar isso, irmãs, sobre o jejum, a oração, a humilhação, porque, com certeza, grandes coisas nós veremos. E nós precisamos, além de ter parceiras de oração, eu percebi hoje que nós temos que ter parceiras de jejum. Amém. Faça a oração, Marinha. Tá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor. Senhor, como nós temos visto e como nós temos provado como o Senhor é bom. Como a tua palavra, Senhor, tem trazido tantos esclarecimentos para nós. Senhor, muito obrigada por essa rede de cuidados, essa rede de mulheres. Senhor, onde nós temos a cada dia mais chegado mais perto de Deus.
Muito obrigada, Senhor. Abençoa a irmã Miriam, abençoa também seu marido, abençoa Simone. Ó, Senhor, que o Senhor mostrou para ela que precisávamos ter mais uma reunião, ó, para podermos compartilhar o que nós ganhamos. E cada compartilhar, uma vai ganhando mais com o compartilhar das irmãs. Muito obrigada, Senhor. Ó, Senhor Jesus, ganha todo o nosso coração para o jejum. Senhor, e queremos te pedir perdão, Senhor, por tanto tempo perdido, onde não praticamos o que está escrito na tua palavra. Muito obrigada. Senhor, nos dê uma boa noite de sono. Seja com cada uma de nós. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Aleluia. Eu vou encerrar aqui a gravação.